Boa noite. Tudo bem, Cidinha? Pessoal que tá entrando, pode me dar um alô, como é que tá o som? Estão conseguindo me ouvir? Oi, Raquel. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Gratidão a todos que estão chegando para nossa live. O som tá ok? Tá todo mundo conseguindo ouvir bem? Oi, Camila. Ótimo, obrigada pelo retorno, Cidinha. Bem-vinda, Patrícia. Bom, pessoal, enquanto o pessoal tá todo mundo entrando, hoje a nossa live é uma live que nós vamos conversar sobre o papel do psicólogo escolar. Ainda existe muita dúvida, as pessoas estão muito acostumadas a conhecer, a ver só o psicólogo no consultório, só que existe uma infinidade de atuações, né, que o psicólogo pode estar atuando, né, no mercado de trabalho. E um deles é a psicologia escolar. E eu convidei a Raquel Godoy para estar batendo um papo conosco hoje, conversando um pouco sobre a atuação dela. Ela que é psicóloga do Colégio São José, né? Eu vou estar adicionando ela e enquanto eu adiciono eu vou apresentá-la para vocês. Vamos lá. A Raquel, então, é a psicóloga do Colégio São José. O nome dela é Raquel Junqueira Baganha de Godoy. Ela é pós-graduada em Psicopedagogia e Gestão Escolar. Bem-vinda, Raquel. Muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem, sim. Tá Que bom. bem também? Sim, tá ótimo o som. Bem-vindos mais uma vez a todos que estão assistindo e vamos começar a nossa live, né? Vamos lá. Raquel, muito obrigada mais uma vez por estar presente, por poder estar contribuindo um pouco sobre a sua área de atuação, que é a psicologia escolar. Conta pra gente um pouquinho como é que você chegou nesse universo, né? Porque a gente sai da faculdade só pensando em clínica, a gente só conhece clínica, e aí existe uma infinidade de outras atuações, e uma que é muito importante é a psicologia escolar. Conta um pouquinho pra gente. Então, muito obrigada, viu, Thaís, pelo convite. Eu fiquei super feliz. Admiro muito o seu trabalho, né? Nós já dividimos, né, as nossas discussões lá no colégio, né, sobre alguns alunos. E sempre foi muito rico, eu aprendi sempre muito com você, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria dar boas-vindas para quem está assistindo com a gente, né? E então, engraçado que meu primeiro trabalho foi em escola, né? Logo que eu me formei, eu já consegui um trabalho numa escola em Ouro Fino, na minha cidade. E foi muito gostoso porque foi inesperado, sabe? Eu não esperava que já ia conseguir um emprego assim de cara. Então, realmente, quando eu saí da faculdade, eu achei que eu ia abrir um consultório, que eu ia começar a atender. Mas eu já tinha me apaixonado pela educação há alguns anos atrás, porque meu primeiro desejo era ser professora. Eu sempre me encantei muito pela educação. E então eu fiz faculdade de letras, lá em Ouro Fino mesmo. E aí, mas assim, a psicologia sempre permeando, porque eu entendia que o processo de ensino-aprendizagem precisava caminhar junto com a vida do aluno. E aí é claro que a questão emocional estava presente o tempo todo, né? Então eu comecei a perceber que algumas situações podiam interferir nesse processo de ensino-aprendizagem e eu comecei a me encantar por essas questões. E aí eu resolvi fazer psicologia. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já tinha mais de 20 anos. Então, eu fui com uma maturidade também, assim, certa, eu estava com muita certeza do que eu queria fazer.
E aí só contribuiu. Lá na faculdade eu tive uma professora que era assim, apaixonada por psicologia escolar e ela era muito dinâmica, sabe? Professora Graziella. E eu fui só me apaixonando cada vez mais, né? E aí eu fiz um estágio lá no Colégio São José, quando eu estava no último ano de faculdade, eu consegui, a tia Nubinha, tia querida Nubinha, abriu as portas do colégio para mim, e eu consegui acompanhar durante um ano 4 alunos lá, sabe? Eu acompanhei esses alunos uma vez por semana, eu estava lá todas as sextas-feiras, e a gente foi acompanhando a aprendizagem desses alunos. Foi um período que eu aprendi muito, eu tinha uma supervisão, né, lá em Campinas, lá na faculdade onde eu estudei, e aí nesse período eu já fiz um primeiro contato com o colégio. Mas isso foi lá quando eu me formei, que não precisa falar quanto tempo faz, né, Thaís? Ou pode falar, né? Foi lá em 99. Aí eu me casei, aí consegui esse trabalho lá em Ouro Fino, comecei a trabalhar lá na escola e fui me descobrindo, sabe? Então, eu acho que eu consegui mesclar 2 amores. A educação, que foi o que apareceu primeiro, e depois a psicologia. Sim, sim. E agora tá, acho que já faz 11 anos, se eu não me engano, pelo que a gente Já conversou. estou indo para o 11º ano no colégio. É uma vida, né? Muito realizada, muito gostoso. Eu esperei por bastante tempo, porque assim, era um sonho trabalhar lá, sabe? Era um sonho muito grande. E eu passava, sempre morei ali no centro, depois que eu me casei, vim morar aqui em Pouso Alegre. E eu passava por ali, meu marido trabalhou lá o tempo todo, né? Eu passava por ali sonhando, né? Que um dia eu ia poder voltar lá, né? Como eu fui como estagiária, podia voltar como psicóloga, né? E chegou o dia. E quem me abriu as portas? O irmão Dino e a tia Nubinha de novo, sabe? Foi muito gostoso que ela me chamou e fez o convite. Eu fiquei, assim, super feliz. Sempre, né, acreditei muito no trabalho do Colégio São José, valores que são transmitidos, né, por ser uma igreja, uma escola católica, então isso me encantava muito. E quando eu estava na faculdade, eu acompanhei algumas psicólogas que trabalhavam em colégios lá. Então eu fui fazer observação nas escolas grandes, sabe, que tinham lá, e eu fui me encantando com tudo isso. E aí eu entrei no colégio, né? Comecei a trabalhar com as crianças, com educação infantil e com o Fundamental 1. E fui me apaixonando cada vez mais, porque lá dentro eu encontrei profissionais, assim, apaixonadíssimos pelo trabalho deles, né? Assim, nossa, uma equipe muito bacana que me acolheu muito. E lá dentro eu fui me formando como psicóloga escolar, de fato, né? Porque na outra escola eu também fui aprendendo, mas era uma escola de porte menor. Mas aprendi demais também lá, porque é na prática, né, Thaís? A gente sabe disso, que é na prática. Porque aí você vai entendendo que as teorias te embasam, mas é você lá na sua atuação, de fato, que faz as coisas acontecerem, né? Sim. Então, conte para nós o que é o trabalho de um psicólogo escolar. Então, eu entendo o trabalho do psicólogo escolar como alguém que está ali para acompanhar os alunos dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas isso tudo permeado pelas relações sociais que esse aluno tem dentro da escola, pela questão das regras, né, da gestão dessa escola, como que é essa instituição, como que ela trabalha, o que ela propõe para esse aluno, e também o papel da família, né? Então são vários aspectos envolvidos. Então o papel do psicólogo é olhar para esse aluno e olhar para todas essas interfaces que aparecem, que é o social, o relacional, né? O que ele precisa para viver. E ele precisa aprender dentro disso tudo. Então, a gente vai direcionando, né? Vai conversando com os pais, vai conversando com os professores e vai direcionando esse processo. No decorrer do ano, as coisas vão caminhando muito tranquilamente. É claro que começa, às vezes, a aparecer umas situações ou outras,
porque a vida é assim, né? Então, acontecem situações, perdas, e o processo de aprendizagem precisa continuar. Então, a gente vai auxiliando essa família, esse aluno, principalmente com o papel, com a ajuda dos professores, a gente vai auxiliando, né, esse aluno a caminhar no processo dele de aprendizagem. E muitas pessoas entendem que o psicólogo escolar precisa fazer terapia dentro da escola, né? Você pode explicar um pouquinho para as pessoas o que é essa diferença? Se realmente vai se fazer uma psicoterapia dentro da escola? Como é que funciona? Então, essa é uma dúvida que aparece sempre, né? Que muitas vezes as pessoas acham que não há necessidade de buscar um psicólogo clínico porque tem o psicólogo na escola, né? Na verdade, a nossa atuação dentro da escola é uma atuação muito presente, mas ao mesmo tempo ela é restrita, né? Porque tem algumas situações que nós não podemos tratar dentro da escola porque diz respeito a uma questão mais terapêutica que é trabalhada dentro da clínica, dentro do consultório, dentro de um setting terapêutico, né? E nós, lá dentro da escola, por mais que a gente tenha um espaço exclusivo só para nós, para trabalharmos, a gente não tem esse espaço, assim, naquele momento ali, o aluno está dentro da escola, ele está inserido como sujeito dentro daquela escola, dentro de uma comunidade, dentro de uma instituição. Então, o papel dele ali dentro acaba interferindo na resposta que ele dá para o psicólogo ali. Então, a gente não consegue trabalhar ele por ele mesmo. Dentro do consultório, você sabe disso, a pessoa está ali, ela está neutra, é ela com ela mesma, né? Ela está no espaço neutro, ela está com um profissional que ela confia. Lá dentro da escola, a gente está dentro de um espaço em que, de certa forma, eu estou sendo avaliado, o aluno está sendo avaliado, né? E a gente não consegue ter aquela intimidade, que eu diria, né, chamando dessa forma, com o paciente, que na clínica você tem de confiança, né, de que ele pode dizer o que ele quiser ali. Ali, é claro, muitas coisas são ditas pelos alunos que a gente mantém esse sigilo com eles, porque isso é uma questão até ética. Mas muitas das situações são levadas para as famílias, para os professores, e isso é deixado muito claro para o aluno. Então, lá no colégio, a gente não consegue desenvolver um tratamento clínico, né? Então, a gente atende, a gente ouve, né, os alunos, a gente conversa com as famílias, a gente acompanha, mas a gente não consegue tratar. Então, quando há necessidade de um tratamento, aí a gente tem que fazer o encaminhamento. Então, a gente faz esse encaminhamento e aí sim, lá na clínica, né, aí sim a questão é tratada. Aí a escola passa a acompanhar esse tratamento com o profissional clínico, né? Daí a gente vai trocando informações para ajudar esse aluno. Mas eu não consigo aplicar testes lá na escola, né? Então, assim, existe uma questão ética muito séria que envolve tudo isso e eu preciso garantir a esse meu aluno essa questão, né, de se ser preservado, né? Então, a gente não atende como se fosse um consultório, mas a gente trabalha muito proximamente. Então, tem aluno, dependendo da situação, que a gente quase que chamava meio que diariamente na sala, para conversar, para reforçá-lo positivamente, de acordo com o comportamento que ele tinha em sala de aula, né, com o que estava acontecendo na relação professor-aluno, por exemplo. Então, a gente tem um contato muito próximo, mas não chega a ser um contato como se fosse na clínica. É uma flexibilidade, um caminho que você tem de estar transitando com o pedagógico, com todo o sistema, toda a direção, todos os alunos, Sim. professores, familiares, e estar fazendo essa costura, né? É onde você consegue ver esse sujeito que está aprendendo de uma forma completa e que muitas vezes precisa de um apoio de um profissional que esteja do lado de fora, né? Alguém que vai agregar muitas vezes desse processo desse aluno. Que é onde você falou, várias vezes já tivemos parcerias juntas em função disso, de termos
alguém ali em comum. No caso, o meu paciente é aluno do Colégio São José, né? Aluno da escola, e que a gente vai acompanhando junto. Eu olhando todo o aspecto clínico de tratamento, juntamente com a escola, e aí você nesse link, né? Nesse acompanhamento integral desse sujeito, né? Porque muitas vezes a gente pensa que ele é só uma pessoa que está com um problema de aprendizagem, por exemplo, e aí tem um monte de coisa por trás, desde algo familiar, algo na escola, alguns ajustes, e aí é onde a gente vai conversando, né, discutindo, acompanhando junto o processo desse aluno, né? Pessoal, se Sim. alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, né? Sintam-se à vontade para estar perguntando. Mas então, Raquel, o que eu sinto muito, todas as vezes que eu fui no colégio, é o vínculo que vocês desenvolvem com esses alunos, né? Às vezes é um olhar diferenciado ali, é uma palavra que você sabe o momento certo, né? Não sei se faz sentido isso que eu percebo, das vezes que eu fui até o colégio fazer algum tipo de orientação. Sim. Se na verdade a gente vai criando um vínculo tão próximo com o aluno que a gente cruza com ele no corredor e às vezes a troca de olhar, você já passa para ele alguma mensagem, né? Que é muito importante que ele confie na gente, né? Então, assim, porque o processo de ensino-aprendizagem ali é o foco da escola, né? Então, o psicólogo está ali para garantir que esse aluno aprenda apesar de algumas situações que podem ocorrer, né, no meio deste processo. Então, aí entra a relação dele com o professor, a relação dele com a família, como que a família entende esse processo, se a família valoriza isso, se a família enfatiza essa questão da aprendizagem como algo importante na vida do aluno, né, na vida do filho. Como estão as relações dessa criança com as outras crianças, como ele se relaciona. Muitas vezes a dificuldade dele se relacionar com os colegas interfere diretamente no ensino-aprendizagem, né? Na aprendizagem dele em sala de aula. Então isso a gente tem que entrar, ajudar, conversar, entender onde está essa dificuldade, né? E no meio disso tudo existe, na verdade no meio não, ao redor disso tudo está a instituição, que tem regras, né? Que tem regras de convívio, que tem normas que precisam ser, né, seguidas. Então muitas vezes nesse processo você acaba entrando também num papel de disciplinador, no sentido de que você precisa mostrar para a criança, para o aluno, até onde ele pode ir, qual é o limite do comportamento dele. Então, a gente vai equacionando isso, né? Então, você conversa com a família, explica para a família qual é o limite que ele está esbarrando, conversa com ele, mostra para ele, orienta o professor para lidar com essa questão e depois você vai trabalhando com ele e vai mostrando para ele, porque aí são muitas facetas. Então, assim, aí você tem que orientar o professor para que ele saiba lidar, porque muitas vezes o professor tem um modo de trabalhar e esse aluno precisa aprender, conhecer esse professor para lidar com essas questões, e isso leva um tempo, então a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Então, assim, eu me lembro que no início do ano, a gente fazia reuniões com as professoras para falar um pouquinho dos alunos, porque como eu já havia acompanhado esse aluno no ano anterior, eu passava alguns dados, principalmente assim, quando esse aluno usa óculos, ele precisa sentar na frente, né? Então, essas questões que a gente precisa ir direcionando na hora que o professor vai distribuir em sala. Mas eu nunca gostei de fazer isso logo nos primeiros dias, sabe? Eu preferia que o professor tivesse um primeiro contato com o aluno, que ele conhecesse esse aluno por ele mesmo, sem nenhuma informação, sem nenhum viés, sem nenhuma questão, porque muitas vezes a hora que a gente sentava era impressionante o professor já me dizer as percepções e como isso batia com o que eu ia dizer para ele, né? Então ele já percebia algumas questões que iam facilitar a relação deles, né, junto com eles.
Então, a turma vai se alinhando no início do ano, o professor vai conhecendo os alunos e a gente vai aguardando essa magia acontecer na sala de aula. A hora que a turma se aproxima, que eles vão criando vínculo, aí o processo realmente começa a fluir de uma forma muito bacana. E a gente vai interferindo. Agora, no caso de crianças pequenas, a gente tem um cuidado muito grande porque eles estão em formação, né? Então, a gente está ensinando eles a se relacionarem, a gente está ensinando ele a respeitar o espaço do outro, e aí a gente vai entrando nisso para ir ajudando essa criança a crescer. Então, você vai explicando, você vai tentando fazer ele desenvolver o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Então, esse trabalho a gente faz. E eu tinha e tenho lá no colégio algumas pessoas que me ajudam muito, que são os inspetores de alunos. São aquelas pessoas que estão diretamente, né, ligadas aos alunos e que conversam e que orientam também. São pessoas que estão trabalhando junto comigo e que vão mais próximo dos alunos, né, conversar, porque como eles são não estão no lugar que eu ocupo, porque muitas vezes eu ocupo um lugar que não é muito agradável, né? Que é o momento de cercear os limites, né? Que a gente pode falar daqui a pouco. Mas aí o inspetor, ele faz esse primeiro contato. E ele conversa, ele fala, olha, não faça mais isso não é legal, você magoou o seu colega. E ele vai sinalizando isso para o aluno. Aí quando o aluno realmente não entendeu e repete o comportamento, aí entra o meu papel, né? E aí mistura-se um pouco as coisas, porque nesse momento aí eu tenho que, apesar de ouvi-lo, apesar de entendê-lo, colocar o limite, que é o limite da instituição, né? E até a forma de abordar isso, por ser uma psicóloga, já é diferente se fosse uma outra pessoa sem outra formação. Então, até a abordagem desse limite é conduzida de uma outra maneira, né? Uhum. Com certeza, porque muitas vezes a regra tá ali e ele não entende. Ele não entende por que que eu tenho que fazer assim. Por que que eu preciso fazer dessa forma, né? Por exemplo, os meninos, as crianças, elas têm que acompanhar a fila. E às vezes não quer acompanhar a fila, mas a gente faz a fila para organizar. A nossa escola é muito grande, então a gente vai ensinando para eles e dando os motivos. Alguns são insistentes, né? E a gente precisa ter um poder de convencimento. Mas quando eles são maiores, a discussão às vezes até é mais rica, porque muitas vezes eles vêm questionando e você até consegue trocar uma ideia com ele nesse sentido de que há uma regra que muitas vezes ele não aceita, que muitas vezes ele não gostaria de seguir, mas que ele precisa seguir, né? Porque ele está dentro de uma comunidade e a regra é para todos, então não pode haver diferença de tratamento, né, em relação a um ou outro aluno. A regra é para todo mundo. Então, a gente vai, né, cerceando isso. Mas, assim, tudo ocorre de uma forma muito tranquila. É claro que chega um momento que, às vezes, a família precisa ser chamada. Olha, a gente já conversou, a gente já falou, a gente já explicou, mas ainda assim ele não entendeu. Então, a gente está pedindo a ajuda de vocês. E aí a família entra para nos ajudar. Sabe? É sempre muito bom. O papel da família é muito importante, né? Às vezes, a família tem uma ideia assim de que, ai, fui chamada na escola. Nossa! Né? Então, assim, e muitas vezes não é assim que ocorre, né? Só que realmente, às vezes os pais chegam na porta da escola assim, meu Deus, o que aconteceu? Sabe? Então, assim, muitas vezes eu ligava, a mãe falava assim, ai, quando eu vi que era do colégio, já fiquei com frio na barriga, aconteceu alguma coisa e tal. Não, na verdade, às vezes nem é isso, né? A gente quer conversar para trocar, a gente quer conhecer melhor aquele aluno para poder ajudá-lo da melhor forma possível, né? Mas, como tudo, precisa, às vezes, de ter algumas regrinhas para o convívio ser saudável, né? E a parceria com a família é fundamental, não adianta, né? Tem que casar, não tem como. Você está recebendo diversos elogios, viu? Não sei se tem chegado. Que bom, que A delícia. Jana falou que você é uma excelente pessoa e profissional. A Patrícia, Raquel é linda. Deixa eu ver quem mais. Aqui a Alice, a Raquel é maravilhosa.
tem mais um tanto lá para trás, mas muitos recados, está recebendo muito carinho, muito amor. E a Cidinha Ai, acabou que de dizer o delícia. seguinte: e muitas vezes, quando a criança está nos recreios e nos momentos mais livres, percebemos outras questões. Então, os inspetores de alunos e demais funcionários colaboram muito com essas percepções. E a Gleide Sueli, pergunta o seguinte: e quando a família não aceita, como abordar o assunto? Quando você chega à Ótima família... pergunta. Ótima pergunta. Então, na verdade, assim, a família, o que a gente faz é mostrar para a família por que a escola está agindo daquela forma, né? Então, a gente precisa mostrar a regra, como que a escola funciona quando aquilo acontece, o que o aluno está fazendo, né? E mostrando para ela que aquilo não está em acordo com o que a escola propõe. Às vezes, realmente, a família não aceita. Então, a gente tenta adequar essa questão. Eu não mudo a regra da escola, é claro que não, mas eu tento conversar com o aluno, muitas vezes, na presença dos pais, dizendo, olha, os seus pais não estão concordando com o que está acontecendo, porque eles entendem que não é dessa forma que funciona. E a gente coloca a criança para participar. É claro que quando ela é muito pequena, isso é mais difícil, né? A gente coloca a criança para pensar junto. Só que algumas situações realmente são inegociáveis, né? Então a regra da escola precisa ser seguida. Nem sempre a família sai satisfeita dessas reuniões, né? Porque muitas vezes ela chega até lá, a gente está tentando resolver e a gente realmente não consegue encontrar uma solução que fique tranquila para a família, né? Porque muitas vezes a família escolhe a escola, mas a educação que a família está oferecendo para essa criança é diferente do que a escola propõe. Então, a gente precisa lidar com essa diferença, né? Muitas vezes a família quer que a escola se adeque ao que ela oferece. Mas a escola tem uma linha, né, de trabalho e ela precisa seguir essa linha em conformidade com o PPP, né, que é o projeto político-pedagógico da escola, o regimento da escola. Então, realmente existem situações em que a gente precisa mostrar para a família a importância. Muitas vezes, a dificuldade maior é na questão de lidar com a frustração dessa criança, desse aluno, né, dessa família, que não está sendo atendida neste momento pela instituição, né? Mas a gente está sempre de portas abertas e muitas vezes os pais trouxeram muitas sugestões para nós que nos ajudaram e nos fizeram olhar para a situação de um outro jeito. Né? Então, isso que é rico, né? Na relação da família com a escola. Porque muitas vezes a escola sempre tratou aquele problema daquele jeito. E a família chega muitas vezes com um olhar novo, que é extremamente importante para a escola também. Né? Então, às vezes, nem sempre essas conversas são agradáveis, né? E terminam bem, né? Muitas vezes a gente percebe um problema, uma questão que vai ser trabalhado, que vai demorar para ser resolvido, mas que a gente vai lidando e vai encontrando o caminho, né? Às vezes o próprio aluno acaba encontrando esse caminho e ajudando a escola e a família. Eu acho que não só nesses momentos relacionados a obediência ou não de regras, mas até quando a escola percebe que essa família precisa buscar outras ajudas. Às vezes um apoio psicopedagógico, ou uma busca por algum médico, ou um próprio outro psicólogo, né? Como é que é esse movimento? Vocês conseguem estar pontuando isso com a família? Você percebe uma aceitação da família em procurar essa ajuda, ou você nota mais resistência? Como é que funciona na sua prática? O que você sente nesses momentos? Às vezes há de fato a necessidade da gente fazer os chamados encaminhamentos, né, que a gente fala. Então a gente chama a família para expor a situação e dizer o que a escola já fez,
né, para resolver ou para tentar resolver aquilo. Então, a gente mostra o movimento que o professor fez em relação a essa questão, o que, que a escola já está fazendo, mas ainda assim a gente percebe a dificuldade. Então, a gente começa a mostrar para a família a necessidade de entrar um especialista para tratar dessa questão. E aí, na verdade, como nós estamos tendo ali uma, como é que eu vou dizer assim, fazendo uma análise assim, de certa forma superficial da situação, é o especialista que vai dizer. Então a gente sempre deixa muito claro para a família que a gente está fazendo o encaminhamento porque a gente está levantando uma hipótese de que pode haver alguma coisa ali para ser resolvida, mas jamais a gente vai diagnosticar, porque a gente não tem parâmetros para isso e não conseguimos fazer isso. Seria leviano de nossa parte diagnosticar. É claro que, por exemplo, trabalhando com as meninas, né, você citou o nome das professoras aí, né, assim, são professoras que têm anos de experiência, né, com quem eu já aprendi demais, né, professoras que estão lidando com muitos alunos há muito tempo. Então, muitas vezes, o feeling desse professor está apuradíssimo. E ele olha para esse aluno e fala assim, Raquel, eu acho que a gente precisa ter uma observação mais detalhada sobre esse aluno. E aí a gente vai observar esse aluno e vai acompanhar. Quando a gente chama a família, a professora ela é muito cautelosa por todas essas questões éticas, né? Então a gente não consegue dar um diagnóstico. Mas a gente pode mostrar para o pai que tem alguma coisa ali que está nos chamando a atenção, que acendeu uma luzinha amarela para nós. E aí a gente faz o encaminhamento. Então, busca o profissional, muitas vezes a família pede, né, indicação. Então, quando a gente tem bons profissionais, a gente indica, né, pessoas que já trabalharam com a gente, que já atenderam outros alunos, mas a gente deixa sempre a família muito à vontade para buscar o profissional da confiança, né, que eles confiem. E aí sim, depois que vem esse relatório, geralmente esse profissional vem nos ouvir primeiro, vem saber quem é esse aluno, como é ele na sala de aula, como é a relação dele com o professor. E aí assim nós vamos começando a fazer as primeiras investigações, né? E a gente fica sempre esperando a devolutiva deste profissional referente à nossa hipótese, né? Sobre aquilo que a gente, sobre a hipótese que a gente levantou naquele caso. Nesses casos, muitas vezes é comprovado, né, pela experiência das professoras, muitas vezes a hipótese é, né, comprovada, e a gente percebe que somente neste, aí você vai até concordar comigo, que assim, que às vezes no processo de avaliação, a gente já começa a perceber mudança no comportamento do aluno, né? Nem começou a tratar ainda, mas como existe daí né, toda uma questão terapêutica na clínica, a família já vem mais tranquila, trazer para a gente o relatório, já vem trazer com mais tranquilidade, dizer, olha, realmente percebemos isso, depois que vocês falaram, nós percebemos isso em casa, e aí a gente vai notando que o tratamento vai acontecendo. E acontece também, às vezes, o inverso. Acontece da família vir buscar a escola e dizer para nós da preocupação que eles estão com algum aspecto do filho. E, às vezes, não é algo que apareceu na escola ainda. Então, aí a gente orienta essa família, mostra os caminhos, né, do que pode, o que não pode ser, e a família fica à vontade para buscar. Muitas vezes a família sinaliza para nós o aspecto que a gente ainda não percebeu. E aí é super importante, porque a atuação do professor nesse momento é muito válida e importantíssima. Então a gente faz esses encaminhamentos, mas a gente tem sempre muita cautela, porque a gente sabe que ali a gente está só, né, pensando sobre o caso, mas a gente não pode dizer nada, né? Sim. E é fundamental essa somatória de forças, né? Juntar, estar sempre família e escola, isso é fantástico. Porque a criança passa grande parte do dia dela com vocês. E a outra grande parte é em casa. Então, realmente, muitas coisas vão aparecer só em casa e que às vezes não desencadeia na escola, e muitas coisas às vezes aparecem só na escola e em casa não é visto. Então, esse olhar é fundamental para estar acudindo em tempo, né? E cuidando. Com certeza. Providências que precisam ser tomadas. Muita gente
elogiando, Que gostando, bom. né? Tem uma. É que vai indo, vai rapidinho, aí vai passando, mas tem gente de Macaé, tem gente da Oh, Austrália assistindo. ah, Então, tá, minha né? cunhada querida, saudades. Ah, que legal. Então nós estamos internacionais aqui hoje. Olha, você viu, bem? Que chique. Muito chique. Mas está tendo bastante. Ah lá, Thaís está dizendo que você é uma profissional maravilhosa, tem muita admiração por Ai, que bom. você. A Luísa Dário está dizendo que está com saudades da tia Raquel. Ai, Agora, que tia delícia. Raquel. Aí, de repente, chegou Então, esse ano, né? Viemos nesse movimento até então padrão, adaptado, e aí mudou tudo de uma hora para outra, né? Com a pandemia, e eu acho que o setor que mais está sentindo é a educação, que foi a que teve que se desdobrar, né? E aí, como que está sendo isso para você? Esse movimento novo de aprendizagem, de uhum. todos nós profissionais que estamos tendo que nos reinventar e que de repente o seu acesso aos alunos ficou por vídeo, né? Por vídeo, por ligação. Como é que está sendo esse momento para você, Raquel, como psicóloga escolar no Então, meio de uma pandemia? nossa, é muito frustrante, né? Porque a gente trabalha na relação com o outro, né? É na troca, né, que a gente passa, o que a gente acredita, né, o que a gente a motivação que você dá para o aluno, né? Então, assim, eu sinto muita falta, muita falta. Então, a gente teve que aprender meio que em choque mesmo, né, essa questão. Então, a gente tem feito, sim, atendimentos via Zoom, né, com as famílias, com os adolescentes, que agora eu tô tomando conta, né, da turminha mais a partir do 6º ano, né? Então, a gente tem feito atendimentos para conversar com os alunos, né, quando as famílias solicitam, e eu tenho buscado fazer o acompanhamento, né, através dos sistemas que a gente tem. Então, a gente acompanha as notas dos alunos, a entrega dos trabalhos, das avaliações, o comportamento em sala de aula, aí entra novamente o inspetor, que é uma pessoa que trabalha diretamente com a orientação. Então, esse inspetor está entrando diariamente nas aulas, observando o comportamento, registrando a frequência desse aluno. Então, assim, está mexendo com todos nós, né? Então, a gente percebe que muitas vezes o aluno está desmotivado, ele não está querendo mais assistir aula, então a gente recebe muitas vezes telefonemas das mães, de pais preocupados. Olha, ele não está gostando mais de assistir, claro, porque nós estamos perdendo muito, né, nessa questão da troca presencial, né? Mas estamos vencendo, né? Estamos vencendo. Eu acho que nós encontramos uma nova forma de nos relacionarmos, né? Então, estamos nós aqui, né? Olha, para você ver. Esse bate-papo podia estar acontecendo lá no teatro do colégio, né? Cheio de pais, de convidados lá sentados, e a gente está batendo esse papo lá na frente. E a gente está aqui, né, conversando, então é também uma forma. Mas eu sinto muita saudade, porque assim, aquele barulhinho do corredor, sabe? O passar pela porta das salas, o bom dia, né, na porta da sala para o professor, para os alunos. Às vezes passa um aluno, brinca, faz uma brincadeira. Então, a gente foi aprendendo a atuar dentro da pandemia, porque era algo que a gente jamais imaginava, né? Então, como eu já disse, um pouco frustrante, porque a sensação que a gente tem é que a gente não está conseguindo atingir a todos, né? E eu acho que é natural isso, né? Mas, ao mesmo tempo, encontrando uma nova forma de atuação, né, buscando ter contato maior com os alunos. Então, assim, agora, como eu estou tratando com os alunos maiores, o meu contato é com as famílias, mas é também com os alunos. Então, muitas vezes eu vou mandar uma mensagem, eu mando para a família, olha, eu estou enviando essa mensagem para o seu filho, mas eu estou falando diretamente com o aluno. Então, eu tenho essa troca, né, que também acontecia com a criança, mas de forma mais leve, né, porque aí eu buscava responsabilizar mais os pais em relação a essas questões de atividades que não foram entregues, né, de avaliações. Então, no caso do Fundamental 2, você pode ter essa troca com o aluno, você comunica à família, olha, eu estou cobrando dele um trabalho que ele não entregou, mas a minha conversa, a minha troca é com o aluno, né? Oi, olha, o professor não recebeu o seu trabalho,
que aconteceu, né? O que tá, né? Você teve alguma dificuldade? Eu posso te ajudar de alguma forma? Então, assim, a dinâmica mudou, né? O dia tá cheio, o dia ficou comprido, né? Porque aí a gente levanta cedinho e aí realmente não tem hora para parar, porque a gente está online o tempo todo, né? Mas é tranquilo, né? Porque assim, é um ambiente que eu me sinto tão à vontade, a escola, que eu realmente, sabe, assim, faço com tranquilidade. Mas, ai, preciso voltar, né? Que saudade, né? Muita saudade dos alunos, sabe? Muita saudade das crianças também, né? Que assim, querendo ou não, a gente cruzava com as crianças. Agora, esse ano já tinha acontecido, né? De eu encontrar com a turminha. E a gente sente muita falta, né? Da sala dos professores, né? Da encontro com as professoras, com os professores, o cafezinho. Faz falta, né? Eu acho que quando isso for liberado, a gente vai viver com muito mais intensidade, vai dar muito mais É, valor, né? Porque não tem. concordo. Tá só, o online viabiliza muita coisa, facilita muita Sim, coisa, mas ao mesmo tempo existe uma distância física, né? Falta o sim, contato afetivo, né? O contato físico, de beijo, de sim, abraço. E isso também é fundamental na sua atuação como psicólogo escolar, né? Aquele olhar, sim, aquele abraço que a gente já conversou, que às vezes sim. parece tão pouco, mas que é tão grande, tão importante para aquela criança, para aquele aluno naquele momento, né? Com certeza, não é? Esse contato é fundamental. Sim. Bom, vamos ter que começar a caminhar para o final agora, né? Que a gente já está bastante tempo conversando. Tem algo a mais que você queira contribuir, que você acha importante estar conversando com quem está assistindo neste momento? Como é que está isso para você? Então, Thaís, eu noto assim que o trabalho do psicólogo é algo assim que precisa ser, de certa forma, mais valorizado, sabe? Agora falando mais da questão da profissão mesmo, né? A gente vê a importância do papel do psicólogo dentro das escolas para ter esse olhar mais para o lado emocional mesmo, né? Porque é claro, como a gente já disse aqui, que a gente está cerceado pelas regras, pelo regimento das escolas, pela questão da gestão, né, escolar, porque aquilo é uma instituição que precisa caminhar, que precisa, né, continuar, né, trazendo, cumprindo o objetivo dela, né, que é ensinar os alunos. Então, eu noto que algumas escolas não valorizam ainda esse papel desse profissional lá dentro, sabe? E assim, eu sou extremamente grata ao colégio pela valorização que eu recebo lá dentro, pelo apoio, sabe, que eu recebo dentro do colégio, dos profissionais, da direção, né, dos especialistas que já trabalhei, né, da educação infantil, do Fundamental 1, agora no Fundamental 2, do ensino médio também, que já trabalhei com eles com relação à orientação profissional, né, a orientação educacional. Então, eu sinto que esse é um papel importantíssimo, que a gente percebe que as escolas precisam, sabe? Então, eu me vejo, por exemplo, no meu jaleco está escrito orientadora, e eu realmente não me esqueço de que lá dentro eu sou a orientadora, né? Que é o cargo que eu ocupo. Mas eu sei que eu agrego mais valor por ter a formação de psicologia, porque o olhar que a gente tem é mais abrangente, né? Então, é uma soma, como você disse, a gente soma junto com os educadores que estão lá dentro, que vem com a parte pedagógica, né? E a gente vai fazendo esse caminho mais rico, né? Trazendo mais riqueza para esse processo de aprendizagem. Então, é muito importante. Então, eu noto que precisa haver mais apoio desses profissionais dentro das instituições, porque isso realmente tranquiliza. Por exemplo, tem famílias que ficam, ai, que bom que ela é psicóloga, né? Porque assim, muitas vezes ele nem vai achar que eu vou atender o filho dele como clínico, não é isso, mas há uma tranquilidade da família entender que vai ter alguém ali que vai ter esse olhar mais, né, mais criterioso, né, para esse comportamento. Sim, e hoje a gente vê mais em escolas particulares, mas nem todas as escolas particulares dispõem desse profissional, né?
Nas escolas Sim, públicas são raríssimos, geralmente são as que são inclusivas, que eu percebo que tem. Algumas prefeituras disponibilizam, mas ainda é raro ter acesso a esse profissional na escola, né? E uhum, realmente, o quão importante é esse olhar desse profissional, que só sim, vem a agregar a toda a equipe, né? A toda a escola, a todos os alunos. Realmente é algo que ainda precisa ser muito valorizado. Acho que a gente sim, já ganhou espaço, mas ainda tem muito espaço a ser conquistado, né? sim, com Muito espaço. certeza. Bom, Raquel, fico muito feliz que você tenha aceitado, né, o convite, de ter topado fazer esse momento. Tenho feito lives, tentado fazer pelo menos uma por semana. Semana passada, infelizmente, a internet deu para trás com a gente, mas hoje conseguimos, né, reorganizar. E é um movimento novo, realmente, né, de estarmos em contato, de levarmos conhecimento, levarmos um pouco dessa psicologia para as pessoas, que foi aquilo que você falou. Hoje não dá para estar no auditório, mas conseguimos fazer um pouco, né, nesse universo online que está presente agora, né? A tia Uhum. Gisele está dizendo que você é uma excelente profissional, que faz muita diferença, Oh, tanto para a atuação dos professores, quanto em relação ao desempenho acadêmico dos alunos. A Olga está te dando os parabéns, agradecendo por tanto. A tia Alice disse que amou, e mais um tantão de gente lá atrás, ai, que né? A delícia. Cidinha disse que o sonho dela é que todas as escolas tenham psicólogos escolares, né? Que bom. Então, assim, realmente, muito obrigada por essa parceria, não só pela live de hoje, mas por todo esse trabalho que a gente vem desempenhando, né, com alunos e pacientes que temos em comum. Eu acho fundamental isso, agrega muito para o desenvolvimento deles. É muito bom quando eu consigo ter essa parceria com a escola. Soma muito, né? Infelizmente, tem algumas escolas que a gente não consegue essa parceria, mas com o São José é muito, você é esse link e é muito positivo. Então, mais Que uma bom. vez, muito obrigada por essa live, muito obrigada por compartilhar sua experiência conosco. Estou muito feliz. Eu agradeço muito, Thaís, também o convite, viu? Eu fiquei muito feliz, né? E estou me sentindo muito à vontade, adorei, tá? Pode me chamar outras vezes. Verdade. Pensar em novos É, temas. queria agradecer a todos que estão aqui assistindo com a gente, participando, a todos os elogios, tá? As meninas, as professoras do turno da tarde, saudades demais de vocês. Ai, que vontade de sair para tomar um café com essa turma, né? Todas as pessoas que estão acompanhando, as mães que eram do quinto ano e agora estão me acompanhando no sexto, né? Que estão aí, as profissionais que eu trabalho hoje e as que eu já trabalhei, né? A Gisele, que está aí, grande profissional também, que eu admiro demais, a Aracélia, que acompanha na educação infantil. Eu só aprendi muito lá no colégio, sabe? E continuo aprendendo muito, né? Acho que hoje esses elogios todos vêm, mas assim, eu me sinto envaidecida, mas ao mesmo tempo, assim, muito agradecida, porque foi dentro do colégio que eu desenvolvi todas as habilidades que hoje eu tenho, assim, no convívio com esses profissionais que são ímpares, sabe? E também com toda essa estrutura, né, que o colégio oferece para nós, sabe? Então, assim, muitas experiências riquíssimas que eu vivi lá e aprendi muito. E ainda continuo aprendendo. Então, é muito bacana. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada pela sua parceria, pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. E o Felipe está dizendo que estava em aula, mas que tem certeza que foi espetacular. Oh, meu Deus! Que delícia, né? Que gostoso, muito bom. Sim, então agradeço a todos, estamos encerrando a nossa live. Muito obrigada a todos que participaram, em especial a Raquel, que esteve conosco. Obrigada a todos os comentários, a toda a interação. Sexta-feira teremos mais uma outra live, só que dessa vez nós vamos para o campo da nutrição. Vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade, comportamento alimentar nesse momento de pandemia. Durante a semana eu faço o convite para vocês. Muito obrigada, Raquel. Obrigada a todos. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.